pessoal, voltamos novamente aqui no estande do Clube Casa Design, diretamente da Expo Revestir. Estamos no terceiro dia de feira, essa feira que é a maior feira de revestimentos da América Latina. Estamos aqui com o nosso hub de podcast, trazendo para vocês todos os dias muito conteúdo. E hoje eu estou com um convidado muito especial, o Léo Dantas, da Dantas Arquitetura, lá de Joinville, Santa Catarina, que veio bater um papo super especial com a gente. Bem-vindo, Léo. Obrigado, prazer. Que bom que você está aqui com a gente. Queria que você se apresentasse rapidamente. Quem é o Léo? O Léo é formado em arquitetura e urbanismo, é pai do Pedro, marido da Daisy. Sou carioca, mas moro em Joinville quase a vida inteira, então sou carioca e joinvilense também. Dentro da Dantas já estou há mais de 17 anos, então a gente tem uma experiência bem diversificada, a gente já fez vários edifícios, etc. Hoje a gente está atuando mais predominantemente em interiores, corporativos e residenciais. Legal. Vamos bater um papo agora rápido sobre desafios da arquitetura. A gente está vivendo num mundo em que tudo muda muito rápido, né? As coisas hoje são, amanhã não são mais, ou são de outro jeito. Isso se aplica a todas as áreas, independente do ramo, não seria diferente com a arquitetura. Me fala um pouco quais os desafios que você enxerga hoje dentro da Dantas e do próprio mercado de arquitetura, Léo? Sim, o propósito da Dantas é inspirar a viver melhor. Então, dentro desse propósito que foi construído com a equipe, não foi uma frase inventada. A gente teve que primeiro construir, depois assimilar, fazer parte da vida de cada um, para depois a gente conseguir passar para os clientes. Porque se você só cria uma frase e tenta usar ela como um marketing, alguma coisa, ela acaba se esvaziando um pouco. Então foi uma coisa que a gente construiu e foi bem legal o resultado. Então o nosso desafio, no final das contas, é depois de ter entendido isso, conseguir transmitir para os clientes o que é viver melhor, o que a gente consegue fazer na vida do cliente para ele, antes e depois de ter contratado a Dantas, ter uma vida melhor. Legal, você falou que então o propósito da Dantas é inspirar a viver melhor, Isso. né? Isso é muito forte, porque as pessoas têm uma relação com a casa que é muito relevante, né? Aquele espaço que deveria ser de aconchego, a gente sabe que por vezes isso não é possível. Sim. A gente vive num país de muitas desigualdades, enfim. Sim. Como que se aplica esse propósito no dia a dia dos projetos da Dantas? Eu acho que assim, tá bem claro pra gente que é possível. Você comentou até a questão de a pessoa às vezes não ter uma condição, etc. Mas eu acho que a gente teve que entender que, independentemente do público, se é corporativo, se é residencial, inclusive no corporativo é um desafio maior, assim, das pessoas entenderem que não vai lá, trabalha e vai embora. Ela passa grande parte do dia ali, é ali que ela... hoje em dia o trabalho está muito misturado com essa questão de o porquê que você faz as coisas, etc. Então, tanto na casa quanto no corporativo, seja com um valor maior ou menor para investir, tem como fazer uma qualidade do ambiente para você chegar em casa, no trabalho e falar, meu, que bom que eu estou aqui, que coisa boa. E quando tu chega em casa, a mesma coisa. Então, assim, o desafio é esse. E a gente entende que é possível fazer isso independente do budget, etc. Que é questão de entender como fazer, mas que dá para fazer, dá. Que legal. Então você está me contando aqui que até então, né, muitas pessoas ainda enxergam a arquitetura às vezes como algo inacessível, né, caro, mas pelas suas falas eu entendo que o propósito de inspirar a viver melhor se aplica a todos os bolsos, digamos assim, Exatamente. né? A gente realmente só tem que aplicar o bem morar ali para as pessoas para que elas tenham um conforto. Isso. Muito interessante isso que você falou. Agora vamos falar um pouquinho sobre sustentabilidade, né? Tema muito em voga, não por acaso, né? A gente tem que cuidar do nosso planeta. Tem muitas referências de sustentabilidade nos projetos da Dantas? Tem clientes que querem, tem clientes que não querem? Ele acaba sendo uma coisa um pouco implícita, não é tão assim... Como o termo ficou relativamente desgastado nos tempos para cá, a mesma coisa que eu comentei antes de propósito, acho que o termo sustentabilidade há uns anos atrás era muito assim, da boca para fora, assim como propósito também pode ser um pouco da boca para fora. Mas de maneira geral, eu sempre acreditei assim, que é mais importante fazer do que falar.
Então, a gente acredita que como arquiteto urbanista, eu não consigo separar o que está dentro e o que está fora. Eu acho assim, a qualidade de vida, ela começa no espaço público e vai até lá o teu criado mudo do lado da tua cama. Então, assim, esse desafio da gente entender o que faz as pessoas se sentirem bem, essa coisa de ter o contato social, do respeito mútuo, essas coisas, elas são importantes para a vida pública e ela vai se transmitir dentro da tua casa, na relação com teus familiares, com os teus amigos. Então, assim, é um desafio que a gente tem que encarar, explicar de uma maneira mais ampla, não só focando no se tá bonito, se tá legal, mas tentando que as pessoas entendam que para viver bem, para ter um lugar legal, elas têm que se respeitar mais, elas têm que entender o que é bom para elas. Muito bom, boa fala. Em relação à estética e funcionalidade, que por vezes podem parecer distantes, mas eu vejo, né, muitos arquitetos e a própria Dantas colocando isso de forma muito primorosa nos projetos, né? Tem Obrigado. como andarem dissociadas, funcionalidade e estética? Eu acho que não. Eu acho isso entra um pouco na área que também a arquitetura é muito ampla, né? Mas vamos chamar de design. Para mim, design é o bonito funcional, falando de uma maneira mais básica. Então, assim, nunca em nenhum projeto da Dantas, pelo menos como intenção, existiu algum assim propósito de que alguma coisa fosse bonito pelo bonito. Sempre o desafio primeiro era a funcionalidade e parece que é uma espécie, a gente entende assim como uma obrigação ser bonito. Só que o bonito para um é para o outro, por isso que é importante o briefing, etc, para tu entender o teu cliente, né, e as necessidades dele. Falando em cliente, vamos conversar um pouquinho sobre a experiência do cliente, porque às vezes a gente ouve esse termo e acha que ele é aplicável muito ao varejo, né, as compras que a gente faz no dia a dia. Como que vocês na Danta aplicam a experiência do cliente realmente na veia, assim, para que o cliente fique no centro? A palavra seria o cuidado, né? Então, desde um primeiro contato até todo o processo que envolve o projeto, a gente procura deixar explícito o nosso propósito. Isso vem um pouco antes, ou seja, o ideal é que a gente consiga se mostrar da forma que o cliente que chega até a gente, que fala um persona, que ele tenha assim, valores parecidos com o nosso. É normal não ter, ninguém é tudo igual, isso faz parte da vida em sociedade, mas essa diferença ela vai se construindo num quatro mãos ali. Então, a gente vai entendendo o cliente vai entendendo a gente. Teoricamente, ele veio até a gente porque enxergou uma identidade, uma coisa que faz essa similaridade de valores, propósito, etc. E dentro disso, a gente tenta construir dentro dos processos a melhor experiência possível para ele. Transparência, etc., é muito importante. E o cuidado, Isso né, aí, que você esse falou. É o começo de tudo. O cuidado com o cliente. E as suas referências, Léo? Quem são as suas referências na arquitetura? Seja nacionais, internacionais, talvez já se foram, ainda estão aqui? Eu tenho uma coisa engraçada, assim, quando comecei a faculdade, fui lá no primeiro dia na biblioteca e aí eu peguei um livro do Legorreta, um arquiteto mexicano. E eu achei muito interessante, assim, respeitando as características do México, etc., que ele fazia projetos que a transição do interno com o externo, da luz, ou seja, está iluminado, mas não está muito sol, por causa de questões térmicas, etc. Eu achei a cor, no caso ali, eu achei muito interessante. Isso ficou na minha cabeça. Mas, de maneira geral, eu não tenho uma referência tão forte assim, de nomes. Eu procuro mais a vivência. Tipo, quando eu estou andando em qualquer cidade, em qualquer lugar, se eu vejo uma casinha com uma varandinha, aquela casa bem simples, que tem uma cadeirinha ali, para mim aquilo é a melhor arquitetura do mundo. Assim. Então, esse tipo de coisa, eu não fico muito preocupado de qual é o cara que fez, não sei. Mas os sentimentos que transmitem, eu tento assimilar isso e se está me fazendo tão bem, só olhar para a casa ali, uma casa simples,
Por quê? Porque ela tem uma varanda, porque ela tem uma hierarquia, que ela tem uma relação com a rua, ela tem esse tipo de coisa eu tento assimilar ao máximo para transmitir nos meus projetos, né? Aí ela já é uma referência de arquitetura para você. Isso, então... Não, para além de nomes. Exatamente. Eu acho mais importante do que nomes. Legal, interessante. Me fala um pouco sobre o seu processo criativo, né? Porque, assim, o arquiteto, pelo menos na minha opinião, ele é bastante artista, né? E às vezes o artista tem os seus momentos criativos, seus processos criativos. Sim. A gente vai tentando de várias formas, né? Mas, de maneira geral, eu acho que essa criatividade, ela é efetiva quando a gente entende bem o cliente. Não adianta tu vir com um monte de ideia, com um monte de coisa e fazer de uma forma meio impositiva, aleatória. Então, a gente entendendo bem o cliente, dentro da experiência que você vai tendo e de linhas de arquitetura, mesmo que não seja estilo, ou seja, meu cliente é bem clássico, a casa dele vai ter um toque clássico, não tem problema, mas assim, a linha de arquitetura, de boa arquitetura, a gente tem que manter. Dentro dessa linha, entendendo bem o cliente, o processo criativo, dependendo do caso, é mais desafiador ou menos, mas em termos de prática, assim, a gente faz, a equipe toda reúne, discute os projetos, mesmo que quem está trabalhando no projeto seja outra pessoa, para todo mundo dar sua opinião. Quanto mais opinião, melhor, porque a gente tem um olhar e às vezes a pessoa está mais debruçada no projeto e não enxerga algumas coisas, né? Então a gente procura fazer esse jogo, essa conversa, para poder chegar na linha mais ideal possível. Interessante. E quanto ao clube, Léo, tem quanto tempo que você está no Clube Casa Design? Conta pra gente a sua jornada de cliente no clube. Desde que chegou lá em Joinville, eu tive... não é simples essa questão de chegar a um clube, o Luciano, ele tem um carinho e uma sensibilidade de explicar, mas não forçar. Então, isso eu consegui enxergar na primeira hora. Tudo na vida é pessoa para pessoa. É profissional, não sei o que. Não, é pessoa para pessoa. E a gente entende quando a pessoa é uma boa pessoa, quando ela está representando boas pessoas. Então, isso eu consegui entender desde o começo. Todo mundo fica preocupado, é uma coisa nova, etc. Mas, de maneira geral, foi fluindo. Eu estou super feliz porque as pessoas que estão envolvidas, né, os parceiros, os lojistas, são muito bons, são pessoas que eu gosto, que eu convivo, que além do profissional, que nem eu falei, são pessoas do bem, que a gente troca ideias sobre tudo, não é obrigado a fazer projeto, é questão de ter pessoas... Afinidade. Então, assim, essa curadoria eu achei muito boa e deu super certo, assim. Então, do pouco tempo que tá ali, já aconteceu bastante coisa, então só tenho a agradecer. E agora você vai para Milão? Vou para Milão, daqui a pouquinho. Qual que é a expectativa? A melhor possível. Já foi no salão? Não, eu já fui para Milão, mas não fui na feira. Na feira. E tô super empolgado, tô até não querendo, assim, pesquisar muito por enquanto para não criar uma ansiedade, assim, mas eu sei que a experiência do clube é tão legal que eu, deixo a vida me levar, ou deixo o clube me levar. Depois da experiência de Milão, a gente bate outro papo. Tá bom. Focado só nas referências de arquitetura, no que você achou interessante, legal, né? Porque aí é o seu olhar antes Milão e seu olhar isso depois mesmo. de Milão. O que a gente enxergou vivendo lá, né? Exatamente. Legal. Muito obrigada mesmo, tá, pela sua participação, Léo, um arquiteto super relevante para a gente, a Dantas Arquitetura, um parceiro bem importante mesmo para a gente em Joinville. Agradeço bastante e já convido todo mundo, pessoal, a assistir a versão integral do podcast lá no Instagram da Regional, lá de Joinville. Obrigada.